O C-130 Hércules é uma das aeronaves mais emblemáticas e versáteis da história da aviação militar mundial. Desde seu primeiro voo em 1954, ele se tornou um verdadeiro símbolo de resistência, adaptabilidade e confiança operacional. Criado para cumprir missões de transporte tático, o Hércules rapidamente ultrapassou essa função inicial, tornando-se uma plataforma capaz de operar em praticamente qualquer ambiente, sob qualquer condição e em qualquer missão. Hoje, ele permanece ativo em dezenas de países e continua sendo um pilar fundamental para operações militares, humanitárias e de suporte logístico. Projetado pela Lockheed, o Hércules nasceu durante a Guerra Fria, em um momento em que as Forças Armadas precisavam de uma aeronave robusta, capaz de pousar em pistas curtas, irregulares e até improvisadas. Desde o início, ele foi construído com foco em durabilidade. Sua asa alta, seu trem de pouso robusto, sua fuselagem reforçada e seus motores potentes formaram uma combinação que redefiniu os padrões de aviação tática. A capacidade de decolar e pousar em locais remotos, onde outras aeronaves não chegavam, tornou o C-130 uma tarefa estratégica para missões críticas. O Hércules opera com 4 motores turbo-hélice, conhecidos por sua potência e confiabilidade. Cada motor contribui para o desempenho estável e eficiente da aeronave, permitindo que ela transporte cargas volumosas e pesadas, mesmo em pistas curtas ou ambientes extremos. Uma das características mais impressionantes é sua habilidade de voar longas distâncias com grande carga e, ainda assim, manter baixo nível de manutenção quando comparado a aeronaves de porte semelhante. Essa simplicidade, fundamentada em engenharia eficiente, é uma das razões pelas quais o C-130 permanece operacional por tantas décadas. A cabine de carga do Hércules é outro elemento fundamental para sua versatilidade. Com um interior amplo e configurável, ele é capaz de transportar tropas, veículos, equipamentos, suprimentos e também pode ser adaptado para evacuação aeromédica. Em situações de crise, desastres naturais ou conflitos armados, sua capacidade de chegar a áreas isoladas com ajuda humanitária o transformou em um verdadeiro salvador. Muitas vidas foram preservadas graças à agilidade do C-130 em entregar mantimentos, medicamentos e equipes de resgate onde eram mais necessários. Mas o Hércules não se limitou ao transporte. Ele se diversificou em uma família completa de versões especializadas. Entre elas estão aeronaves de reconhecimento, guerra eletrônica, reabastecimento aéreo, busca e salvamento, patrulha marítima e até operações de combate a incêndios. Uma de suas versões mais conhecidas é o AC-130, modificado para missões de apoio aéreo aproximado e equipado com sensores avançados e armamento de alta precisão. Outra versão amplamente utilizada é o KC-130, desenvolvido para reabastecimento de outras aeronaves em pleno voo. Essa diversidade de modelos reforça a capacidade incomparável do Hércules de atender às mais variadas necessidades operacionais. O desempenho operacional do C-130 é reforçado por sua resistência. Ele foi projetado para suportar condições adversas, desde desertos escaldantes até regiões extremamente frias. Seu sistema estrutural é capaz de resistir a impactos, vibrações e operações contínuas sem comprometer a segurança. Essa robustez fez com que muitas forças militares continuassem a utilizá-lo mesmo após décadas de serviço. Em alguns casos, a Hércules, voando com mais de 50 anos de operação, ainda cumprindo missões essenciais com eficiência surpreendente. Ao longo das décadas, o Hércules participou de grandes momentos da história mundial. Ele esteve presente em operações de resgate durante conflitos, entregou mantimentos em regiões devastadas por terremotos e furacões, transportou tropas em missões críticas e serviu como plataforma fundamental para evacuações e traslados médicos. Sua presença constante em missões humanitárias fez dele uma aeronave admirada não apenas por militares, mas também por civis. Em muitos lugares do mundo, a chegada de um C-130 significou esperança. Uma das características mais marcantes do Hércules é sua capacidade de operar onde outros aviões simplesmente não conseguem pousar. Ele pode utilizar pistas curtas, de terra batida, cascalho ou até gelo.
Isso permite que unidades militares alcancem regiões remotas sem infraestrutura, expandindo o alcance das operações e garantindo suporte logístico mesmo nos ambientes mais desafiadores. Essa flexibilidade é um dos pilares que explica sua longevidade operacional. Os avanços tecnológicos também acompanharam o Hércules ao longo do tempo. A versão mais moderna, conhecida como C-130J Super Hércules, trouxe motores mais potentes e econômicos, aviônica digital e maior desempenho geral. O Super Hércules consegue operar com menor consumo, maior capacidade e maior velocidade, mantendo a mesma essência robusta que consagrou o modelo original. Para muitas nações, essa evolução representa a continuidade de uma história de sucesso que já dura mais de meio século. Apesar da tecnologia moderna, o charme do Hércules permanece em sua simplicidade funcional. É uma aeronave que combina capacidade, força e adaptabilidade como poucas na história. Muitas tripulações ao redor do mundo destacam que o C-130 transmite uma sensação singular de segurança. Tripulantes, mecânicos e pilotos frequentemente descrevem o Hércules como uma aeronave que aguenta tudo. Essa reputação não é exagero, mas resultado de décadas de operações exigentes. O Hércules também desempenhou papel vital em missões científicas, especialmente em regiões polares. Sua capacidade de operar em pistas improvisadas de gelo e neve permitiu que expedições chegassem a locais onde quase nenhuma aeronave poderia voar. Em apoio à pesquisa antártica, o C-130 transportou equipamentos, combustível, alimentos e equipes, contribuindo para avanços científicos importantes e garantindo segurança em ambientes extremamente hostis. Outro ponto relevante da história do Hércules é sua atuação em operações especiais. Em missões secretas ou de alto risco, o avião demonstrou capacidade de infiltrar e extrair tropas com precisão. Ele pode voar baixo, pousar em silêncio, operar no escuro e retornar rapidamente antes de ser detectado. Essa habilidade tornou o Hércules um componente essencial de unidades de elite e de operações estratégicas. O impacto cultural do Hércules também merece destaque. Sua silhueta inconfundível, seu ronco característico dos motores e sua presença constante em aeroportos e bases militares o transformaram em um ícone global. Ele aparece em filmes, documentários, livros e reportagens, sempre associado à força, confiança e missão. Em muitos países, sua chegada é um símbolo de ajuda, segurança e presença militar. Com mais de 70 anos de história, o C-130 Hércules continua ativo, relevante e indispensável. Ele evoluiu, adaptou-se e se reinventou, mantendo seu lugar como uma das aeronaves mais confiáveis e utilizadas no mundo. É raro que um projeto de aeronave dure tantas décadas com tanto sucesso. Isso é resultado de engenharia inteligente, manutenção eficiente e, acima de tudo, uma filosofia de criação baseada em atender necessidades reais e complexas. O Hércules não é apenas uma aeronave, ele é um legado, um instrumento de impacto global que já salvou, apoiou e transportou milhões de pessoas ao longo de sua existência. Seu nome carrega histórias de coragem, solidariedade e superação. Em cada missão, desde operações militares até ações humanitárias, o Hércules demonstra por que continua sendo uma das máquinas mais admiradas da aviação mundial. Ao longo de todos esses anos, uma verdade permanece. Sempre que existe um desafio logístico, humanitário ou militar, o C-130 Hércules está pronto para cumprir a missão. Batalha de Can Duc, Vietnã. Em maio de 1968, durante a Guerra do Vietnã, a pequena base avançada de Can Duc tornou-se o centro de uma das evacuações aéreas mais desafiadoras da época. Tropas aliadas e centenas de civis estavam cercados e sob forte pressão do avanço inimigo. Era uma região remota, com clima imprevisível e uma pista curta, cercada por montanhas que dificultavam qualquer operação aérea. Nesse cenário crítico, um dos protagonistas foi o United States Air Force, que enviou diversas aeronaves para retirar as pessoas em segurança. Entre elas, estava o robusto e confiável Lockheed C-130 Hércules, conhecido por operar em locais onde quase nenhum outro avião conseguiria pousar.
A missão era clara: entrar, embarcar o maior número possível de pessoas e decolar rapidamente. Mas a pressão era enorme. Enquanto o Hércules se aproximava, havia fumaça no horizonte, comunicação difícil e uma atmosfera de urgência. Mesmo assim, a tripulação manteve a calma. Eles sabiam que aquela aeronave tinha sido criada exatamente para cenários como aquele, situações em que força, precisão e coragem precisam caminhar juntas. Ao tocar o solo, o C-130 rapidamente recebeu tropas e civis que aguardavam a chance de escapar. Era uma operação que exigia minutos calculados, coordenação e serenidade em meio ao caos ao redor. Assim que o embarque terminou, a aeronave iniciou a corrida de decolagem pela pista estreita, cercada pela paisagem montanhosa característica da região. A missão de Kanduk ficou marcada como um exemplo de determinação, resiliência e comprometimento das equipes envolvidas. Foi um momento em que o Hércules demonstrou, mais uma vez, por que se tornou um ícone mundial. Sua capacidade de chegar onde é difícil, agir quando é urgente e apoiar vidas em situações críticas. Até hoje, o episódio é lembrado como uma das operações mais desafiadoras realizadas usando o C-130. Uma história que reforça o papel dessa aeronave como símbolo de coragem, apoio humanitário e eficiência operacional em tempos de guerra.